Olá amigos, estamos a chegar ao final da nossa semana e ficamos muito empolgados muitas vezes com o crescimento da Igreja, com o crescimento da obra de Deus. Mas a obra de Deus é dirigida por seres humanos e nem sempre a vontade de Deus é cumprida pelos seres humanos. A Igreja, aquela Igreja começou a crescer, portanto crescia junto dos judeus, crescia junto dos gentios, mas este crescimento junto dos gentios não foi tão fácil como nós poderíamos imaginar. É certo que eles começaram a aceitar, muitos se converteram, mas agora a Igreja, que ainda vinha daquela cultura judaica, do cumprimento rigoroso da lei, eles entendem, a direção da Igreja começa a entender que os gentios, ao converterem-se, eles têm que passar a cumprir determinadas práticas da Igreja judaica. Deus, entretanto, tinha dado um sinal, tinha dado já uma pequena abertura junto daquelas pessoas. A maioria de vós lembra-se da história do lençol apresentado por Deus no sonho, apresentado por Deus a Pedro, e na sequência disso, na conversão de Cornélio. Aquele lençol cheio de animais imundos que Deus diz que Pedro deve comer, significava que para Deus já não existem pessoas judeus, nem gregos, nem romanos, nem gentios. São todos iguais para Deus e Deus quer que o seu evangelho, que o seu amor chegue a todas as pessoas. E Pedro vai à casa de Cornélio, Pedro batiza Cornélio, Cornélio torna-se cheio do Espírito Santo, conforme diz o texto de Atos. Mas, apesar de tudo isso, Pedro era um dos dirigentes da Igreja e Pedro deixava-se influenciar também pelos demais dirigentes da Igreja. E agora esta direção da Igreja começa a tentar controlar o trabalho de Paulo junto dos gentios e começa a querer que os gentios se tornem como os judeus. E havia um sinal físico que caracterizava os judeus, que já vinha desde o tempo de Abraão, que era a circuncisão. E agora eles querem que os novos gentios, ao converterem-se, sejam também circuncidados. Mas, apesar destes sinais dados por Deus, os homens tentam avançar e levar a sua avante. E este problema esta situação começa a criar um certo desconforto dentro da Igreja. Porquê? Porque os dirigentes judeus queriam que todos os gentios, ao aceitarem o Evangelho, tivessem o sinal que tinha sido dado aos judeus, o sinal que tinha sido dado a Abraão, como quando Deus o torna um povo escolhido, que era a circuncisão. E agora ele quer que todos os gentios, ao converter-se, sejam também eles circuncidados. E isto começa a criar um conflito dentro da Igreja. E há necessidade de haver aquele primeiro concílio da Igreja, que vem relatado em Atos no capítulo 15, onde este assunto é debatido para ver como é que ele se vai resolver junto dos gentios. E depois, mais à frente, nós iremos ver então qual é o resultado, como é que isso vai acontecer e como é que o Evangelho vai avançar e vai continuar junto dos gentios. Sabem, Deus conhece o nosso coração e quer a nossa conversão do coração. E muitas vezes nós não podemos querer colocar práticas humanas à frente daquilo que Deus nos pede. Por isso temos que fazer cada vez mais a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Um abraço e até amanhã.